Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Vamos aproveitar esse momento e orar pela vida do pastor Renê, aqueles irmãos que nos acompanham pela nossa linha de comunicação. Sabe que o pastor Renê ontem sofreu um atropelamento por uma moto, ele ali em Juiz de Fora, não é? E então ele está sob cuidado médico. Conversamos agora de manhã com eu e a Luciene, ele está bem, sem dor, conversando, ativo, mas precisando de alguma, ainda orientação médica, resultado de um exame que ele vai fazer, uma espécie de ressonância para ver se não tem nenhum sangramento interno e tudo mais. Então, a irmã Luciana falou que está um pouco aflita, né? Quem não fica? Então, eu gostaria que, antes de qualquer outra coisa, vamos orar e pedir ao Senhor que esteja ali com o nosso querido pastor, guardando ele e trazendo ele de volta em paz. Jesus, obrigado por essa manhã de louvor, de adoração. Obrigado porque nós somos um corpo, nós somos uma família. E a tua palavra diz que quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Ó Deus, e nós te apresentamos a vida do nosso querido pastor, pastor Renê, que é tão precioso, Senhor, aos teus olhos, e tão precioso para cada um de nós, que o Senhor estenda as tuas mãos de cura, de poder, de misericórdia sobre ele, nesse leito de hospital aí em Juiz de Fora. Eu sei que o Senhor está cuidando do teu servo, Senhor, mas nós te suplicamos, como igreja, a plena restauração da vida dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ele possa voltar em paz para Belo Horizonte, possa voltar a fazer o que ele mais ama fazer, que é servir ao Senhor. Esteja também com os nossos irmãos, a Luciene, o Eudes. Ó Deus, consola, conforta, acalma o coração da nossa irmã, para que ela possa descansar na tua bondade e na tua misericórdia, Pai. Esteja ali também com os nossos irmãos. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém. Os irmãos se lembrando, orem, estejam em oração. Mais notícias a gente vai atualizando ali pela nossa linha de comunicação, tá certo? Muito bem. Irmãos, os irmãos perceberam que nós estamos em obras e a nossa porta principal então está fechada e ficará fechada assim por pelo menos 3 meses. Então, por 3 meses a gente vai entrar aqui pela garagem, tá certo? Então, vai ser até um teste para ver quem tá bom de joelho, né? Descer, subir rampa, não é? Então, vai dar um transtornozinho, depois a gente vai ter que quebrar, talvez fechar aqui um pouco mais, a gente vai quebrar o piso, a gente vai mudar a sala de jovens, colocar as janelas, que nós já compramos as janelas, inclusive. Deus é muito bom, já conseguimos um bom preço e agora vamos também comprar o piso aqui para o nosso hall. Vai ser um piso novo de granito, uma coisa bem bonita, bem durável, para ficar para as futuras gerações, né? Então, Deus tem sido muito bom conosco. É muito desafiador toda a obra, dá muito desgaste, então orem por mim e pelo Célio, para que Deus nos dê muita graça, né? Porque a obra é assim, né, Célio? Cada dia uma novidade. O Célio é aquele que tá ali cabisbaixo, coitado, tá meio desanimado já, tá triste, mas Deus vai levantá-lo, Deus vai levantá-lo. Então orem por nós, não, estou falando sério, orem por nós, porque não é fácil. Orem pelos empreiteiros também, para que corra tudo bem, para que ninguém se machuque, e a gente não pode errar, como toda obra, né? Então, que o Senhor esteja nos conduzindo. Muito bem. E para levantar os fundos, irmãos, só para os irmãos terem ideia, a gente não fica pedindo dinheiro aqui na frente, né? Mas a gente tem menos, talvez um pouco da metade do que a gente precisa para fazer a nossa obra de recurso. Então a gente precisa de um milagre de Deus e generosidade dos irmãos e tudo mais. Então a gente partiu para o desespero. Ele está fazendo cantina. E se você tiver alguma coisa para vender, pode vender também, né? Muito bem. Aí tá brincando. Mas nós estamos fazendo cantina todos os domingos, a gente vai ter uma cantina gostosa aqui. E quem está nos liderando nesse aspecto da cantina é a nossa irmã Maria José. Queria chamar
a Maria José, essa senhora casada e muito bem casada, bonita, olha só. Mulher de oração. Por que, que a Maria José que está nessa questão? Porque a gente precisa de um milagre. Então, quem mais? Quem ora? Você gostou, né, Natália? Quem ora, assim, clamando a Deus por um milagre? Maria José, né? Então, ela está no lugar certo, ela vai dar um aviso aqui sobre a nossa próxima cantina. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. É o que o pastor falou, né, gente? Obra, nós passamos por uma obra lá em casa, não foi nada fácil, ainda não terminamos, não. Porque o dinheiro é igualzinho, perna de lagartixa, né? Mas Deus, ele está no controle de tudo. Olha aqui, irmãos. Não, na verdade é o rabo, né, pastor? Porque sempre faltando, né? Ai, mas Deus é maravilhoso e ele sempre provê. Ô, irmãos, é o seguinte, igual o pastor falou, que todo domingo a gente vai ter cantina. Essa cantina é cada um de nós que estamos contribuindo para a obra do Senhor. Não é para... É para nós mesmos, né? Para a obra do Senhor, mas para os irmãos, para nós termos mais acessibilidade aqui na igreja, que cada dia nós estamos ficando mais jovem, velho nunca. E a gente precisa, né, irmão? A igreja do Senhor precisa. E a igreja do Senhor é quem? É nós. Se nós não ajudarmos, aí fica difícil para o pastor, né, pastor? Então, hoje nós temos arroz doce, maravilhoso, creio, né, gente? Um preço assim bacana, R$ 10, eu acho que não pesa para ninguém. Ah, eu não gosto de arroz doce. Compre, leve para o seu vizinho, dá para uma pessoa na rua que sempre pensa, eu não gosto disso, tem coisa que eu realmente não gosto, mas eu compro, eu abençoo alguém. Quando você está abençoando alguém, Deus te abençoa, gente. Isso é certo, viu? Deus não deixa faltar, não. No próximo domingo, nós vamos ter broa e sanduíche natural. O que sobrar de manhã, venderemos à noite. No dia 16, aí todo mundo vai gostar. Tropeiro. E quem está abençoando é a irmã Marlúcia e a irmã Augustinha. Gente, preço bacana, R$ 25 o Marmitex. Vai ser no Marmitex, tá bom? Então, gente, vocês venham, né, com essa intuição de comprar. Não faz almoço, não. Leva o tropeiro. Porque é para a obra, gente. É para nós. Tá bom? Que Deus abençoe. Todo domingo eu vou estar vindo aqui à frente, divulgando o cardápio do domingo. Tá bom? Que Deus abençoe e que sejamos generosos para com o Senhor, porque o Senhor, ele é generoso para conosco. Amém? Deus abençoe. Amém. Obrigado, Maria José. Eu só achei engraçado a Maria José falando assim, ó, se você não gosta de arroz doce, compre e leve o seu vizinho, ou seja... Tô brincando, Maria José. Ai, irmãos, graças a Deus. Irmãos, hoje pela manhã, no nosso calendário, nossa agenda, estaria dando testemunho aqui nosso irmão Wilson e nossa irmã Luciene, a viagem que eles fizeram ali para o Congo, né, República Democrática do Congo. A gente vai adiar esse calendário, talvez para o próximo domingo ou o seguinte, mas os irmãos, então, guardem na agenda, porque nós vamos ouvi-los, tá certo? Mas aproveitando que nós vamos ter agora a nossa ceia, gostaria de fazer uma breve leitura e reflexão em Mateus capítulo 6. Nós vamos ver a partir do verso 9. É a conhecida oração do Pai Nosso. Versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, oração que Jesus nos ensinou. Todo mundo achou? Amém? Pai, fala conosco nessa manhã de reflexão, que o teu Espírito possa
aplicar de forma profunda a tua palavra em cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, aqui, aqueles que já são mais experimentados vão se lembrar, e os mais jovens certamente saberão o que eu vou dizer. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tende a, a imaginar e a viver por antecipação, de forma lúdica mesmo, por meio de brincadeiras, aquilo que um dia a gente vai viver de uma forma mais real na nossa vida adulta. Né? Por exemplo, quando eu já eu era ainda muito jovenzinho, eu colocava os meus amigos assim, sentados nas cadeiras, né? Igual aqui, botava, claro que não era culto, né? E eu pregava para eles, era muito engraçado isso, né? E eles ouviam meu sermão do início ao fim, eles eram amigos de verdade. Por quê? Porque você acaba brincando com aquilo, né? Treinando algo que talvez no futuro, talvez você vá usar. O menino brinca de carrinho, a menina brinca de boneca. A gente tem isso, né? Aqueles que gostam de ser médico, improvisa ali um estetoscópio e fica mexendo com um bichinho ou outro, né? E tal, né? Então nós temos muito isso no nosso imaginário. A gente imagina como será, a gente tem uma pista de como será a nossa vida mais amadurecida, e a gente brinca com aquilo e, como um drama mesmo, como um teatro, nos preparando para um dia que a gente estará de fato diante daquela situação real. E é justamente isso, irmãos. Claro, essa ilustração ela não é plena, mas é justamente isso que a gente faz aqui na nossa igreja, nos nossos cultos, sobretudo na nossa CA Ágape. O que a gente faz na nossa CA Ágape, primeiro domingo do mês? A gente faz justamente essa dramatização, essa encenação daquilo que irá se consumar quando Jesus voltar para estar conosco. Não é? É muito isso. E isso é tão verdade, isso é tão projeto de Deus, que quando Jesus nos deu uma oração para que a gente pudesse orar, e orar repetidamente, ele colocou justamente esse senso de comunidade e de compartilhamento como sendo o centro da nossa petição. É como se nós imaginássemos agora como será na vinda de Jesus, e nós, por anelarmos esse momento, o que a gente faz? A gente ora. A gente pede a Deus para que aquela realidade se consume de forma plena. A oração do Pai Nosso, portanto, é justamente esse clamor que nós fazemos, e é muito interessante nós observarmos que essa é essencialmente uma oração comunitária. Isso, irmãos, por um motivo muito claro, muito óbvio, é o beabá da vida cristã. Lembre-se disso. A vida cristã é fundamentalmente, inegociavelmente comunitária. 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 Portanto, nosso louvor tem que ser comunitário, não é? O nosso louvor tem que sempre levar em consideração o nós. Geralmente as letras das músicas modernas é tudo eu faço, eu vou, não é? Eu irei. Mas o louvor, geralmente, ele tem que ter essa natureza de comunidade, porque nós adoramos a Deus não em solidão, mas em comunhão. Nós adoramos a Deus não num culto vertical, apenas nós e Deus, e não importa o irmão que está ao meu lado, não é isso. Nós adoramos a Deus, sim, em comunhão com o Senhor dos altos céus,
mas também em comunhão uns com os outros. É isso que Jesus inicia essa oração dizendo, ele vai dizer: Pai nosso que está nos céus. Olha que coisa niveladora, impressionante, uma coisa que coloca todos nós na mesma situação. Existe apenas um pai, um pai, um pai que é meu, um pai que é seu. Portanto, é um pai que é nosso. Em uma única frase, Jesus acabou com todas as guerras, meus irmãos. Com todas as guerras. Com todas as guerras, com todas as barreiras. Porque se existe um único pai, e se nós somos filhos dele, implica afirmar que todos nós somos irmãos. A gente vive num mundo de guerra, gente. A gente sempre fala isso, né? Nós vivemos em um mundo em guerra, em um mundo de inimizades. Nós somos bombardeados o tempo todo e estimulados o tempo todo a tomarmos um lado e um partido. E nós somos ensinados a ver o mundo e as relações interpessoais humanas como sendo relações de poder e de disputa, de competição. Então nós temos as brigas entre os sexos, não é assim? As mulheres são ensinadas a odiarem os homens. Outro dia eu vi uma feminista com uma camisa que ela estava dando entrevista toda assim, como se fosse o suprassumo da maturidade e do esclarecimento e da emancipação, e a camisa dela estava escrita assim: saudade de quando os homens iam para a guerra e não voltavam. Não sei se vocês viram. Era uma atriz global famosa. Saudade de quando os homens iam para a guerra e não voltavam. E falando aquilo, dizendo que os homens são inúteis, que os homens são descartáveis, que os homens são acessórios nesse mundo, que elas conseguiriam, as mulheres, conseguiriam viver muito bem sem os homens. Foi feita uma pesquisa, e eu até comentei isso lá no nosso clube. O nome do nosso encontro de homens, meus irmãos, é Ser Homem. Não é quinta série, não. Alguns falam, passei quinta série, não. É Ser Homem, né? Nós falamos nesse grupo que fizeram uma pesquisa entre as mulheres e entre os homens e perguntaram assim para os homens: quando você pensa em mulher, o que você imagina? Aí eles vão falar assim: olha, a mulher é uma coisa mais bela que Deus criou, nós precisamos das mulheres, as mulheres são lindas, as mulheres são princesas, isso é elogio. Aí perguntaram para as mulheres, né, quando você pensa no homem, safado, sem vergonha, mentiroso, inútil. Nós estamos em baixa, não é assim? Porque nós estamos em um mundo em guerra, em guerra. É negro contra branco, não é assim? É negro contra branco, então se você faz qualquer coisa, aquela pessoa tem uma pele um pouco mais escura, ela pode falar assim: você está fazendo isso porque você é racista, homofóbico, você é branco, né, hétero e não sei o quê, né? Aí tem aquelas etiquetas todas que se colocam. E para quê? Gerar guerra entre nós. Guerra entre nós. Guerra entre nós. Mas, meus irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que, em Gálatas, as barreiras entre nós foram quebradas. As barreiras que foram levantadas por causa do pecado, por causa da inimizade, elas foram quebradas, meus irmãos. Elas foram quebradas no reino de Deus. Não há mais divisões, não há mais guerras. No reino de Deus, nós temos um único Pai e todos nós somos agora irmãos. Nós somos uma mesma família. Nós partilhamos de uma mesma mesa. Jesus vai dizer, o verso 11, Pai nosso está no céu, o verso 11 vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha o que Jesus está dizendo, que se nós somos um só corpo, nós somos uma mesma família, já que as barreiras caíram,
O pão tem que ser compartilhado com todos. O que a gente faz na Cea Ágape, irmãos, todo primeiro domingo do mês? Não é justamente essa dramatização dizendo o seguinte, que no reino de Deus não pode haver quem passe necessidade. A mesa está ali para todos. Às vezes a gente só chega, não, o culto só vai começar 10 horas. Então a gente chega 10 horas na igreja, porque acha que a Cea Ágape não faz parte do culto, mas faz, gente. Porque nós estamos sendo treinados a dividir o pão que Deus nos deu, porque o pão não é nosso, não é meu, não é de exclusividade minha. Porque eu não posso estar com a barriga cheia e o meu irmão com a barriga vazia, gente. Aliás, uma reclamação, eu fui pegar o biscoito da irmã Agostinha e já não tinha mais. Alguém levou o meu biscoito. Eu estou aqui de barriga vazia do biscoito da irmã Agostinha. O biscoito da irmã Agostinha é para todos, gente. O bolo da irmã Nara é para todos. O bolo do Guilherme, que eu fiquei sabendo que é uma delícia, eu nem vi. É para todos. Mas isso não é apenas no domingo, mas entre os domingos. É entre os domingos que a gente tem que ter isso, gente. A gente não pode dormir sabendo que o nosso irmão está passando necessidade. Não pode, gente. A gente não pode dormir sabendo que o irmão está sem... A água foi cortada na casa dele. Não adianta a gente construir aqui uma fachada maravilhosa, linda, colocar minha foto aqui brilhando na porta da igreja, que nós vamos fazer isso, né? E eu e Viviane, né? E, vai, né? E o Pedrinho também, a Gabi acho que vai entrar agora, aí vai fazer essa foto. O que adianta fazer tudo isso, gente? Fazer tudo isso, né? Diminuiu um pouco. Minha. Sendo que o outro irmão está passando necessidade. A igreja de Jesus não é pedra, não é tijolo. Paulo vai dizer, nós somos pedras vivas, a igreja de Jesus é gente. Gente, nós. Então o pão é um pão comunitário, meus irmãos. Quando você estiver comendo uma coisa gostosa, lembra do seu irmão. Quando você tiver um aumento de salário e Deus abençoar, não acumula mais não. Sabe? Em vez de você comprar mais cabide para caber mais roupa, considera dar suas roupas. Né? Às vezes a gente está cheio de cabide, comprando... Está faltando cabide. Isso é um sintoma de que a gente está acumulando, não é não? Então tem essa alegria de poder compartilhar com outros, sabendo que o pão não é nosso. O pão é comunitário. Deus nos deu o pão. Deus nos confiou o pão para que a gente possa dividir esse pão. Não pode haver avareza no coração daqueles que foram redimidos por Jesus. Não pode haver avareza no coração daqueles que já foram transformados por Jesus. Todos nós, irmãos, podemos contribuir no reino de Deus. Todos nós temos algo a oferecer para o nosso irmão. Se não é o pão físico, é o pão espiritual. São os ouvidos, é o tempo, são as orações, é a empatia, é o socorro, é a misericórdia. Às vezes a gente está com tempo para fazer tanta coisa. A gente vai no cinema e assiste lá 3 horas do filme Odisseia, né, que é bom. Claro, a gente come e tal, mas a gente não tem tempo para visitar um irmão que está necessitado, que está enfermo. Não tem tempo de ligar para uma pessoa que a gente sabe que está passando por aflição. E é muito engraçado que, às vezes, aquela pessoa, quando ela está bem, você quer próximo, mas quando ela não está tão bem, você não quer tão próximo assim. A gente não pode fechar o nosso coração quando nós temos pão para ofertar. Quando Deus nos coloca pão na nossa mesa, fartura no nosso celeiro, não para que a gente construa um celeiro maior, mas para que a gente distribua para aqueles que estão ao nosso lado, para que não falte nada
no povo de Deus, para que o povo de Deus não tenha fome de nenhuma natureza. E isso não é uma atribuição apenas do pastor. Isso não é uma atribuição apenas dos líderes da igreja. Essa é uma convocação para cada um de nós, que somos filhos de Deus, o pão nosso de cada dia, Senhor. A ideia do maná no deserto, não é? Nos dá hoje. E olha o verso 12: perdoa as nossas dívidas. Porque a gente é tão fraturado, a gente é tão pecador. Nós pecamos, gente. Nós somos imperfeitos. A comunidade de Jesus Cristo é uma comunidade imperfeita. Então, a Betel é uma igreja em construção. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Às vezes os irmãos ficam surpresos. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, eu fiquei muito chateado porque o irmão me ofendeu, o irmão falhou comigo. Mas que surpresa há nisso, gente? Somos assim. Nós nos machucamos ainda uns aos outros. Nós ofendemos sem querer ou querendo o nosso irmão. Nós não cumprimentamos. Tem dia que a gente acorda e não quer cumprimentar o irmão, quer passar do outro lado. Nós ainda somos imperfeitos, irmãos. Nós ainda estamos em construção. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Tem misericórdia de nós, porque nós estamos tão distantes daquele que o Senhor queria para nós. Nós somos humanos imperfeitos. Perdoa as nossas dívidas. Mas aí Jesus vai dizer: assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Só pode orar e pedir ao Senhor perdão e receber o perdão de Deus aquele que também, da mesma forma, perdoa. Perdoa. Irmãos, no reino de Deus, a gente não pode só negar perdão. A gente não pode guardar mágoa no nosso coração. Meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não permita que a mágoa, que o revanchismo, que a inveja, seja o sentimento carnal que for, separe você do seu irmão. Não permita que o seu coração seja de tal forma endurecido. Os irmãos se lembram do coração de Faraó que ficou endurecido? Não permita que o seu coração de tal forma fique endurecido ao ponto de você não perdoar o seu irmão. Deus nos chama à comunhão, meus irmãos. Nós não podemos participar da mesa da comunhão. Nós não podemos beber do cálice, que significa que as barreiras foram quebradas e que nós fomos perdoados e perdoamos, se na nossa vida prática comunitária, na nossa vida familiar, a gente não perdoa. Portanto, ao participarmos da ceia do Senhor, que a gente possa trazer à memória alguém que nós guardamos mágoa ou que nós devemos alguma coisa. Jesus vai dizer: reconcilia com seu irmão. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, ou o reino de Deus, é um reino da convergência, da reconciliação, gente. É com essa pessoa que você está sentado aí, nesse exato momento, que você vai passar a eternidade. Como é que você não vai topar um irmão pela eternidade? Ah, não, o céu é muito grande, pastor. É eu para lá ou para cá. Não, no céu não vai funcionar assim, não. Lá no céu não vai ter coração duro, não. Se nós não perdoamos, é sinal que nós não fomos perdoados. E o céu é o lugar para as pessoas que foram perdoadas. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa ideia do livra-nos do mal
É muito interessante, porque a palavra mal aqui é poneros, do grego, poneros, que significa maligno, maligno. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Senhor, não permita que o meu coração se torne maligno. A ideia do próprio demônio. Não permita que o meu coração se torne um coração de um demônio. Não permita que o meu coração se torne duro como um coração de um demônio. E não nos deixes cair na tentação, seja ela de qual natureza for. E não permita, Senhor, que o nosso coração se torne maligno. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Essa é uma declaração de que nós fomos comprados, de que nós temos um dono, de que nós temos um Senhor, diante de quem nós iremos, por toda uma eternidade, nos prostrar e nos submeter. O reino não é da Betel, o reino não é de nenhum de nós não somos reizinhos deste mundo. Não existe um pedestal para cada um de nós. No reino de Deus só existe um Senhor, meus irmãos. Só existe um amo, só existe um dono. Só existe um que está assentado no trono, apenas um só Senhor. Nesse mundo, nós temos disputas de poder, nesse mundo, nós temos disputas de vaidade, nesse mundo, nós temos disputas de espaço. Jesus vai dizer: não será assim entre vós, não será assim entre vocês. Pelo contrário, no reino de Deus, o maior serve ao menor, porque no reino de Deus só há um Senhor, o resto é servo. Só existe um Senhor no reino de Deus. E não sou eu e não é você. Nós somos servos. E se somos servos, nós fazemos aquilo que o nosso Senhor nos manda. Nós obedecemos a Jesus de Nazaré. Ao tomarmos a ceia do Senhor, meus irmãos, é esse testemunho, é essa proclamação. Nós fomos comprados. Foi pago um alto preço, portanto, eu não me pertenço mais. Eu não tenho mais direito sobre nada da minha vida. Aliás, eu não tenho nada que pertence a mim mesmo. O único bem, o único patrimônio, a única dádiva que eu e você temos é o Senhor Jesus. E a Ele, diante dele, nós nos prostramos. E diante dele, nós servimos com inegociável fidelidade, porque teu é o reino. Nós não edificamos reino próprio, nós edificamos o reino de Deus. O reino que virá aqui por antecipação. Em cada ato que nós fazemos, nós estamos sinalizando o reino que virá. E como cidadãos desse reino que virá, nós alinhamos a nossa vida e lavamos as nossas vestes e tomamos as nossas decisões e nos relacionamos com o nosso próximo de acordo com as leis do reino que virá. Nós também declaramos que o reino pertence ao Senhor, o poder pertence ao Senhor. Porque os poderes desse mundo estão condenados e vão passar, meus irmãos. Quem tem a última palavra e quem tem o último poder é Jesus. Não são os governos desse mundo.
Os reinos e os poderes desse mundo e a glória desse mundo vai passar. Portanto, como diz o salmista, né? Não confiem em homens e em filhos de príncipes, né? Que o nosso coração não esteja na política desse mundo, não esteja nos governos desse mundo, porque todos eles vão passar. Todos eles já foram julgados e todos eles já foram, inclusive, condenados na cruz de Jesus. Nós pertencemos e anunciamos um reino que jamais irá passar. Jesus é o nosso Senhor. Esse é o maior ato, essa é a maior declaração política que a gente pode fazer. Afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. E fazendo isso, considerando a nossa relação com o nosso irmão, e diante de Deus, aí nós estamos agora prontos para tomar a ceia do Senhor e nos envolvermos nesse drama da morte e da ressurreição de Jesus como sendo a nossa própria vida. Porque com Cristo nós morremos para esse mundo. Em Jesus nós somos crucificados para este mundo. Para que também, assim como Deus ressuscitou Jesus, nós também possamos com Ele ressuscitar. Essa é a bendita esperança cristã. Feche seus olhos, já nos preparando para a mesa do Senhor. Olhe no seu lugar. A palavra do Senhor diz que nós precisamos examinar o nosso coração. Então examine o seu coração, meu irmão, minha irmã, antes da gente tomar assento na mesa do Senhor. E que a gente possa pedir ao Senhor que a compreensão dessa palavra possa mudar a maneira como nós vivemos. Entregue ao Senhor e abra o seu coração diante dele e confesse a ele os seus ídolos. Talvez você seja dominado pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pelo casamento, pelos filhos. Coloque tudo no altar do Senhor nessa manhã. E peça que Ele esmague todos os seus ídolos. Peça que Ele quebre todas as barreiras que separam não só dele, mas do seu próximo. Que nessa manhã nós possamos olhar para o nosso irmão como ele é, nosso irmão. Que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, que possamos compartilhar do pão, para que todos tenham lugar à mesa, sem distinção. Ó Jesus, que o teu Espírito que está no meio da tua igreja nessa manhã possa vivificar essa oração no mais profundo da nossa alma, para que, Senhor, não seja apenas uma letra que iremos esquecer, mas que seja algo que venha queimar dentro de nós, queimar entre nós. Ó Espírito da comunhão, que o Senhor possa nos fazer caminhar em unidade, Senhor, para a tua glória, para o centro da sua vontade. Ó Senhor, esse mundo está perdido, esse mundo está enfermo, esse mundo está em guerra, mas nós não estamos perdidos. Nós já fomos curados pelas pisaduras de Jesus. Nós já fomos encontrados e reconciliados pela tua cruz. Faça isso, Senhor, que isso seja realidade no nosso meio. É o nosso desejo, a nossa oração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.